Que a graça e preciosa presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sempre, sempre, sempre impregnada, enraizada, firmada, alicerçada no seu coração, na sua alma, que edifique o seu lar, que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam constantes na sua casa, que haja paz, que haja alegria, que haja cura, que haja perdão, que haja amor, que haja sorriso, muito beijo, muito abraço, comunhão, que haja muita conversa, confiança, perdão, que haja muito contato dentro da sua casa. Nem sempre podemos abraçar todos os que amamos por causa ainda desse período delicado em relação à pandemia, mas nós podemos abraçar e beijar os que são mais próximos, os de casa. Então aproveite a sua família, proteja a sua família, lute pela sua família, defenda a sua família, porque família é dádiva do Senhor, é projeto de Deus. E ainda que tentem distorcer, que tentem separar, que tentem destruir, ninguém acaba com o projeto de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, porque Deus sempre foi e sempre será maior. Infelizmente, o inimigo trabalha pesado para trazer angústia, tristeza, dor, separação, mentiras, enganos, mas Deus não. Deus trabalha nos corações que o busca. Deus trabalha nos corações que desejam a sua presença. Deus sonda o nosso coração. Deus é bom. Antes de nós abrirmos a boca, Ele sabe tudo o que nós pensamos. E Deus trabalha com zelo em cada um de nós. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Deus é tremendo. Deus é perfeito em tudo que faz. Aproveite essa presença graciosa que nós temos do Espírito Santo de Deus. Aonde você for, independente da situação, do lugar onde você estiver, da circunstância que você estiver vivendo no momento, o Espírito Santo é presente. E que você valorize, que você acalente essa presença no seu coração. Isso é maravilhoso, é uma presença que de fato até nos constrange. Uma presença tão perfeita, tão fiel, tão limpa, tão pura, tão firme e que não tem nada neste mundo que se compare à presença do Senhor. Então valorize a presença do Senhor. Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós. E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de correção. E quando o Senhor colocou essa palavra dentro de mim neste dia para compartilhar com você, a cena que me veio à mente é aquela onde um pai muitas vezes tem que colocar o filho de castigo. É quando o pai, de forma necessária, às vezes tem que ser duro. Fecha a cara, engrossa a voz, aponta o dedo para o quarto e fala já para o quarto, agora, sem conversa. Fica lá. E nós vamos conversar, mas fica lá, de castigo. Ou então coloca a cadeira num cantinho e fala, senta aí para você pensar. Pensa aí no que você acabou de fazer. Se tá certo, se tá errado, se eu te ensinei isso. Pode pensar e depois nós conversamos. E tem aqueles que usam o chinelo, dá uma chinelada, tem aqueles que usam uma vara. A Bíblia fala sobre a necessidade de usar a vara para disciplinar a criança. A Bíblia nunca fala para espancar, bater na cara, gritar, ameaçar, sacudir, dar murro, xingar de palavrão, lançar maldição, não. Mas a correção, a disciplina, ela é necessária, ela é essencial na criação de um filho, porque existem crianças, pessoas, filhos, que você fala uma, duas vezes e resolve. Na mesma hora, aquilo dói no coração dele, ele entende que está errado e ele acata, ele obedece. Mas tem filho que você fala uma, duas, três, quatro, e daqui a pouco começa a pirraçar, e daqui a pouco começa a te peitar, a te afrontar, a te agredir.
E se você não mostrar que você é autoridade sobre a vida dele, não para ameaçar de morte ou para, como eu disse, torturá-lo, seja com palavras ou com atitudes, não. Mas se você não mostrar para ele que você é o pai, que ele é o filho, ele não vai te respeitar, ele não vai te obedecer. Porque tem muito filho aí achando que é o pai, que é o dono da casa, que é ele que manda, que se não for da vontade dele vai pôr terror. Não é por aí, não. Você precisa se assentar, olhar no olho, conversar, colocar ele no lugar dele e mostrar que você é pai e a importância bíblica do filho honrar o pai, a mãe. É necessário para que os dias dele se prolonguem nesta terra e para que ele tenha uma vida tranquila e abençoada. Mas aí, quando o Senhor me dava esse exemplo, inclusive, vinha na minha mente, é como se eu visse a cena do filho cruzando os braços com cara de raiva, fazendo beiço e até mesmo ameaçando, né? O pai, ou chantageando. Eu não gosto mais de você, eu não te amo, eu não vou mais fazer o que você me pedir, não vou mais conversar com você. Independente da reação do filho. O pai que ama, ele corrige. Isso é bíblico. Se você for tirar um tempo para meditar no livro de Provérbios, nossa, é uma escola da vida sobre relacionamento e criação, pais e filhos, relacionamento, filhos e pais, irmãos, cônjuge, amigos, até mesmo vizinhos. É maravilhoso, tira um tempo. Inclusive, eu deixo aí a dica que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. E normalmente o normal é 30 a 31 dias. Então, imagina, você ter o privilégio de todos os dias meditar num capítulo específico e tirar tempo para aprender mais direto do coração de Deus, vai ser de grande proveito para você. Mas, voltando para a questão da mensagem que Deus colocou no meu coração, é que quando na minha mente vinha essa situação entre os pais e os filhos, Deus falou comigo que ele também corrige, ele também disciplina. A palavra de Deus fala que ele repreende, que ele castiga. Você sabia disso? Não como uma ameaça, né? Que muitas pessoas usam esse ditado para amedrontar a pessoa. Ah, Deus castiga. Não nesse sentido, mas na questão de por amor, ele repreender para que nós não nos percamos lá na frente, para que nós possamos olhar para dentro de nós e entendermos os nossos erros, para que nós possamos ver que nem tudo agrada a Deus e aquilo que o desagrada traz consequências para nós. Quando nós desobedecemos, nós nos afastamos dele, nós entristecemos o Espírito Santo e também nós afastamos a presença do Espírito Santo, e isso nos deixa vulneráveis à ação do inimigo, nos deixa à mercê. É como quando o filho desobedece um pai e vira as costas. Eu não preciso mais de você. Lembra do filho pródigo? Achando que era dono do próprio nariz porque ele tinha uns trocados no bolso? Então ele achou que não precisava mais do pai. E foi necessário, por causa daquela atitude inconsequente dele, ele desejar comida de porcos, ficar sem um tostão para colocar a mão na consciência. Eu preciso voltar. Eu preciso falar com meu pai que eu pequei contra ele, que eu pequei contra o céu e eu estou arrependido. Então Deus o tempo todo, ele usa situações, ele permite também situações para o nosso próprio bem, para que nós o conheçamos como Deus, o conheçamos como Pai e para que nós jamais nos afastemos dele, porque o coisa fácil é a nossa natureza humana, caso ela fale mais alto do que o Espírito em nossas vidas, ela nos afastar de Deus, é nos levar para longe. E para voltar, nem sempre é fácil. E muitos não têm força. Então, Deus falou comigo muito forte que ele disciplina e vai continuar disciplinando por amor.
para o nosso bem. E na imagem que vinha na minha mente era como se a gente estivesse cruzando os braços, dando as costas, fazendo beiço. E na cena eu via Deus falando: pode fazer beiço, pode cruzar os braços, pode fechar a cara. Que você é barro e eu sou oleiro, você é filho e eu sou pai. Você é criatura, eu sou o seu criador. E eu vou fazer o que for preciso para não te perder. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5, a palavra do Senhor fala de uma forma maravilhosa. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita por filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, vocês não são legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A palavra é clara. Não podemos desprezar e nem nos magoarmos com a disciplina do Senhor, porque Ele disciplina quem Ele ama. E se o pai corrige o filho por amor, se nós não somos corrigidos, não somos filhos, mas somos considerados como bastardos. O pai que ama não quer o filho perdido nos vícios, na prostituição, não quer o filho perdido nesse mundão tão mal. O pai que ama quer o filho perto. E embora muitas vezes o filho ele não aceite a vontade do pai, até mesmo ele não entenda, né? Ah, pai, você é chato, você fala demais, você não sabe o que você está falando, você é antiquado, você é antigo, careta, nossa, para, dá um tempo, não sou criança mais não. Mas o pai tem mais idade que o filho. O pai tem mais experiência, maturidade, tem mais vivência. Então o pai sabe o porquê que ele está falando. Eu tenho uma querida irmã em Cristo, que uma vez ela relatou a mim que há muitos anos atrás ela era adolescente e a mãe não deixava ela sair por proteção e ela pulava a janela. E quando a mãe descobriu, a mãe colocava cadeado na janela e ela ficava irada. E hoje ela tem 3 filhos, já são homens adultos. E ela declarou para mim: Luciana, hoje, se eu pudesse, eu colocaria o cadeado para os meus filhos não saírem. Por quê? Porque hoje ela entende o perigo, as propostas, os laços, as más conversações, as consequências de escolhas erradas. Então, se ela pudesse, ela faria como a mãe dela um dia fez com ela. Nem sempre no momento a gente entende o porquê, o para quê, a gente se entristece, como a palavra fala. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz, que por ela foram exercitados. Deus sabe o que faz, Deus está no controle. E se a sua vida está nas mãos dele, aquieta a tua alma. É melhor obedecer, é melhor ouvir. Deus sempre soube, sempre saberá o que é melhor para você. Amém?